Quando pensamos na vida após a morte, há uma expectativa quase inata de ordem. Nós imaginamos um sistema metódico e burocrático, um tribunal cósmico onde um juiz invisível bate o martelo e executa uma sentença fria, calculada e moralmente justificável. Mas um manuscrito de 30 anos resgatado pelo projeto de preservação Limbo Sonoro subverte essa visão. Anatomia do Abismo é um texto visceral que detalha uma descida profundamente perturbadora por 10 paralelos apocalípticos após a morte. O autor estabelece um conceito sombrio logo nas primeiras páginas. Toda a nossa existência carnal na Terra, todas as nossas décadas respirando e tomando decisões, recebem uma única classificação: a introdução. Somos apenas o prefácio de uma obra muito maior. Os capítulos seguintes documentam um ambiente de puro caos biológico. O texto descreve rios de chamas vivas fluindo através de cavernas estruturadas como carne orgânica, repletas de abominações físicas que desafiam a sanidade. O que nos leva à grande cisão desta cosmologia. Esse ecossistema aterrador é uma prisão psicológica auto-infligida, desenhada pela nossa própria culpa? Ou o texto está descrevendo um maquinário literal e parasitário que ativamente cultiva a dor humana como um mero recurso natural? Para entender qual mecânica realmente governa esse universo, precisamos descer ao 9º paralelo, o chamado Pequeno Inferno. Aqui, o texto nos apresenta o caso de Fred, o canibal. Durante a sua introdução na Terra, Fred era um assassino meticuloso e ritualístico. Ele desmembrava suas vítimas para roubar e colecionar partes humanas específicas. Seus troféus preferidos eram crânios, costelas e colunas vertebrais. Quando o narrador encontra a alma de Fred no abismo, ela está fisicamente desfigurada. Existem enormes manchas negras e vazios absolutos na exata silhueta onde deveriam estar o rosto, a caixa torácica e a espinha dorsal. A princípio, isso funciona como um espelho de distorção kármica. Fred perde na eternidade exatamente os ossos que roubou em vida. A punição é talhada sob medida pela sua transgressão, sugerindo que sofremos estritamente pelas escolhas que fazemos. Mas o Fred não sofre num vácuo, isolado com a sua culpa. Ao olhar para o ambiente ao redor dele, o cenário muda. Demônios imensos rondam o 9º paralelo usando os corpos condenados como peças intercambiáveis. Essas criaturas nativas unem braços, pernas e cabeças humanas em milhares de combinações amorfas, como se fossem blocos de montar orgânicos. Elas fazem isso por puro prazer mórbido, para depois atirar as novas formas no fogo, deixar consumir e recomeçar o ciclo. A ironia da punição de Fred é apenas a superfície de um processo mais profundo. Fred deixou de ser um indivíduo com pecados e foi rebaixado à matéria-prima reciclável, operando dentro de um matadouro industrial. O sofrimento aqui fornece os componentes básicos para a destruição biológica contínua. Se estamos lidando com um maquinário desse tamanho, precisamos investigar a infraestrutura que mantém essas engrenagens girando. O manuscrito introduz um mecanismo físico e repulsivo, concentrações de espectros que funcionam como antenas. São milhares de almas que, devido ao sofrimento contínuo, perderam sua forma humana e se fundiram numa colossal torre orgânica. A função anatômica dessas estruturas é captar as energias mais pesadas do mundo carnal. Elas sintonizam diretamente frequências como o ódio, o medo da guerra e o rancor humano profundo. Essas essências são sugadas para as entranhas do abismo. Como mostra este diagrama, as antenas afunilam essa energia para nutrir os corpos ectoplasmáticos da submatéria e das larvas que vasculham o lodo. Ampliando a escala desse ecossistema, a Terra funciona como uma gigantesca estufa biológica. Nossas piores emoções servem como fertilizante. O abismo é essencialmente uma fazenda cósmica colhendo bilhões de calorias espirituais. Isso expõe uma dinâmica de pudor inesperada. Se a humanidade repentinamente deixasse de emitir ressentimento, esse maquinário predatório entraria em colapso e morreria de inanição. Nós não somos vítimas do inferno. Nós somos os hospedeiros voluntários que alimentam o monstro com a própria mão.
O teste definitivo que separa o delírio psicológico da infecção biológica ocorre com o próprio narrador. Durante todo o relato, ele tenta ser um observador estritamente científico, até perder a sanidade e despencar rumo ao 10º paralelo. Os eventos que se seguem quebram qualquer noção metafórica. Ele é capturado fisicamente por um monstro alado e atirado na direção de um demônio colossal. Um pentagrama de chama se abre como uma mandíbula titânica e o engole inteiro. Uma vez engolido e envolvido por uma gosma rubra, o narrador desliza através de grandes tubos internos, descrevendo a estrutura mecânica e brutal do trato digestivo da entidade. Sua queda termina em um compartimento físico e fechado, um gigantesco útero gelatinoso cósmico, repleto de óvulos pulsantes suspensos em fluido orgânico grosso. E então, a entidade decreta o ápice da sua assimilação. Em seu corpo agora deformado, incubarão ovos de insetos demoníacos. A jornada desse homem culminou em uma metamorfose biológica explícita. O ecossistema recicla a morte para gerar e fertilizar nova vida monstruosa nas profundezas, independentemente de qualquer lição moral. Afogado nesse fluido gelatinoso e sendo parasitado, o narrador faz um último questionamento. Ele clama desesperado, perguntando como o divino pode sequer permitir a existência de uma engrenagem biológica tão sádica. A voz que responde é cirúrgica e fria. Ela decreta que ele não deve culpar o divino. Aquelas câmaras negras, os tubos e os demônios são obras exclusivas do homem. O inferno toma formas monstruosas por uma razão matemática. A própria natureza do pecado humano na Terra é inerentemente parasitária. O homem consome o homem. Nós sugamos a vida uns dos outros para sobreviver. Os insetos incubando dentro do narrador são o próprio ressentimento e a crueldade que ele cultivou em vida, transformados em biologia tangível. Silencioso, pesado. A questão gélida que este manuscrito nos deixa reverbera até hoje. Quando olhamos para o abismo, estamos vendo predadores alienígenas que nos cultivam como gado espiritual? Ou fomos nós os ferreiros que forjaram a tortura biológica, sem perceber que o horror era apenas o reflexo da nossa própria assustadora humanidade?